Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! Chegamos ao final desta temporada. Estamos vivos. Nem acredito, parece um sonho. Ou um pesadelo, nem sei. Pra quem não sabe, tínhamos um roteiro estipulado, tínhamos até começado já a fazer as entrevistas, né? Que seriam da temporada, falando só sobre o Brasil, sobre moda brasileira, sobre a história da moda brasileira. E aí tudo aconteceu, a gente não conseguiu fazer. Aconteceu. A gente não conseguiu continuar as entrevistas. Acho que não é nem que a gente não conseguiu continuar as entrevistas, né? Porque eu acho que eventualmente a gente, né, remarcaria e tudo, mas a gente achou que não. O que a gente estava vivendo em março e o que a gente está vivendo até agora é tão surreal, né? Parecia que a gente estava falando de algo desconexo, tão desconexo com o que estava acontecendo. Que foi até, a gente resolveu falar sobre crise até pra, sei lá, se entender melhor o momento. Então é interessante criar, né, esses relatos do momento sobre tudo que está acontecendo, como a moda estava reagindo, como a gente estava reagindo, os momentos do passado onde a gente viveu coisas semelhantes a isso, né? Mas foi uma temporada que eu gostei bastante, Bel. Eu também. Foi um pouco aos trancos e barrancos, mas eu gostei também. Ainda mais porque geralmente a gente se programa com os temas, né? E dessa vez foi meio que uma surpresa atrás da outra. A gente foi pegando as coisas do momento e estudando em cima da hora, criando conteúdo. Mas eu gostei também dessa forma mais... Eu também. E a gente chegou a cogitar, né, pra finale dessa temporada, fazer um episódio sobre decadência. Mas a gente falou assim, não, vamos terminar puxando um lado mais positivo. E aí na nossa última live, né, que foi toda sobre anos 70... Né, eu falei sobre o que eu falei mesmo? Eu falei sobre a coleção, a coleção de 1971 do Saint Laurent, e a Oli falou sobre Estúdio 54. No final, a Oli fez um discurso tão bonito, né, sobre a frivolidade como ato de resistência. E aí a gente acabou enveredando para esse tema que é a frivolidade. A gente vai defender a frivolidade nesse episódio. Até pensei que o título poderia ser Uma Ode à Frivolidade. Exatamente, eu acho ótimo. O tema da frivolidade também, às vezes, pode cair na decadência também. Eu, inclusive, acho que eles estão intimamente ligados. Tá na fronteira, tá assim, naquele limite, né, assim, com a decadência. Porque a frivolidade, ela tem um pensamento que vai muito contrário ao que a gente começou até aqui em off falando sobre a ideia de propósito, né? Que foi tão instaurado ao longo do tempo contra a ideia do trabalho, né? Ela fala sobre o prazer. E o prazer sempre foi esse lugar muito condenável. Aquela coisa do valor através do trabalho, né? Isso é o quê? Max Weber? Assim, na verdade tem vários filósofos que falam, historiadores, sociólogos e tal, pensadores que falam sobre o trabalho que dignifica, né? Mas eu acho que principalmente essa ideia começa a ser instaurada de uma maneira mais institucional também com as religiões, né? Que eu diria que é exatamente na saída ali da decadência de Roma, do Império Romano, e quando a gente entra no que a gente entende de Idade Média, que são esses 1000 anos entre a queda de Roma e o início do Renascimento. Então eu acho que a ideia de frivolidade ela começa a ser condenada exatamente nessa virada e nesse início da Idade Média, onde Deus castiga tudo que não seja feito com um objetivo, né? E você sabe que... Você lembra quando eu tinha Snapchat? Eu adorava Snapchat, né? Na época do auge do Snapchat. Eu postava muito, fazia visitas de museus. Eu, tipo assim, era overexposed, né? No Snapchat.
Hippie Snapchat. E eu lembro que eu recebia muita mensagem, né, nessa época que eu dividia muita coisa da minha vida, do que eu tava gostando e coisa e tal, e eu recebia muita mensagem, olha, de tipo assim, eu sou advogada, eu sou socióloga, pessoas do meio, mulheres do meio acadêmico falavam assim, nossa, eu gosto tanto de você porque você fala sobre coisas tão interessantes e você não faz distinção com coisas mais frívolas, sei lá, eu acho que eu falava de vez em quando, eu sempre falei muito sobre moda, sobre arte, às vezes um pouco de maquiagem. Elas queriam, assim, se confessar, sabe? Né? Como se você não pudesse ser inteligente, mas também gostar de coisas... frívolas, fúteis, superficiais, né? E aí me lembrou isso que você falou, só complementando um artigo que eu li também agora para esse episódio do New York Times, chamado O Mito da Consumista Frívola. Uhum. E nesse artigo eles dizem que a mulher, né, na verdade eles entrevistam pessoas que trabalham no setor financeiro, em banco, e eles dizem que as mulheres, elas são adestradas, eu vou usar exatamente esse termo, porque é isso que muitas vezes a cultura faz, né? Elas são adestradas a ter uma educação financeira que visa a poupança, a cultura do desconto, né? o saving, o melhor negócio, né? Para a família, né? E tem muito dessa cultura da poupança. Quando durante muito tempo os homens foram estimulados à cultura do poder e do luxo. Uhum. Então a mulher que é essa mulher que cuida da família, ela não pode gastar muito, né? Ela cuida da família. E fica o homem esse lugar da ostentação do poder. E principalmente para o trabalho. E o que ela diz que é interessante, ela bota, parece que as mulheres sempre ficaram ligadas à moda, inclusive como esse troféu do homem, porque ela era vestida pelo homem, né? Então ela que mostrava a riqueza do homem. Então a moda sempre teve esse lugar feminino da frivolidade e o homem sempre ficou na parte da performance do esporte. E aí elas falando como essa cultura, ainda de você ser uma mulher frívola, uma mulher que não poupa para a sua família, né? Como isso ainda fica instaurado na nossa cabeça, ao ponto de algumas mulheres, né, como você está falando, que tenham funções e trabalhos sérios na sociedade, tenham que se justificar porque elas gostam de sapatos, né? Ou elas têm que se justificar porque elas estão com uma maquiagem forte. Ou elas têm que se justificar porque elas estão muito ornamentadas. Porque a ideia de uma mulher séria é uma mulher sem excessos, né? Exatamente. E inclusive quando eu tava, por acaso, né, logo depois dessa live dos anos 70 que a gente fez, que inspirou esse episódio, a Vogue americana postou um vídeo com a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada americana incrível, acho que ela é mais jovem, inclusive, mostrando o ritual de beleza dela. E ela é super famosa pelo batom vermelho, né? E isso já é uma coisa que chama atenção, porque geralmente na política também espera-se que a mulher se vista daquele jeito, quase que uma versão feminina do homem, né? Com terno, calça social, saia lápis. Ela até se veste sobriamente, mas ela tem essa boca, né, vermelha. Ela tá sempre com as argolas douradas, lembrando um pouco da cultura latina dela. Eu acho que ela é porto-riquenha de origem. Esse vídeo tem 18 minutos, ela vai mostrando os cremes, tudo que ela vai passando, e aí ela vai conversando, né, com a câmera, sozinha. E no momento ela fala o seguinte, ela fala como em Washington, a ideia de gostar de maquiagem, de gostar de beleza, de gostar de moda, são consideradas frivolidades, e ela acha que essas são as decisões mais substanciais, porque são as escolhas que a gente faz todo dia antes de sair de casa. Vou citar agora ela. Nossa cultura é baseada em diminuir a mulher e atacar nossa autoestima. Então acho que é um ato radical, quase um mini protesto, se amar numa sociedade que está sempre dizendo que você não tem o peso certo, a cor de pele certa, a etnia certa, etc. E quando você se levanta contra isso e afirma, não é você que decide isso, eu decido, acho isso muito poderoso. E aí, depois que eu vi esse vídeo, comprei o batom dela vermelho. Fui influenciada. Está usando. Vocês não estão vendo, mas ela está usando.
Mas é engraçado porque esse lugar da frivolidade é isso. Ele nunca ficou na instituição da família. A família não é esse lugar, né? A frivolidade, ela foi institucionalizada nesse lugar da amante, por exemplo. Exatamente, por exemplo, na Madame de Pompadour, né? A amante é essa mulher que pode prover, que pode, na verdade, se deliciar com os prazeres. Né? Então, é o lugar do sexo, é o lugar das festas, é o lugar das roupas exuberantes, exatamente, da maquiagem, né? É o lugar da amante, nunca é esse lugar da família, né? Uma mulher direita é uma mulher com pouca ostentação, né? E eu acho que o mais interessante da gente pensar é qual é a função política disso tudo. E a gente pensar que, já que a gente está aqui conversando, trazendo para o presente, e depois de tanto ouvirmos essa história do moda com propósito, a gente compreender que talvez o mais radical não seja uma moda com propósito, e sim uma moda frívola. Né? A moda com propósito, ela ajuda diretamente a ideia do trabalho, né? De você ter um objetivo, que é essa ideia do capitalismo em si, de transformar tudo em produtos. Então, essa ideia de você falar o prazer é algo que deve ser condenável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o ser humano quer ficar próximo dele. Então, qual é o objetivo? Né? O que acontece? Ao invés de termos prazer, e o prazer a gente está falando do ócio, o prazer a gente está falando de se vestir de uma forma extravagante e é muito diferente da ostentação, né? Porque a ostentação é você mostrar aonde você chegou, tem uma ideia diretamente ligada ao poder, mas a frivolidade é o desatamento dessa ideia de poder, né? É você se comportar de uma maneira aonde você não tem um objetivo claro, você não tem uma meta a atingir, você não tem cargos, você não quer aparecer, você quer se deliciar, né? E um prazer inútil. Só que isso é muito ruim para a produtividade, né? Então, o que eu fico vendo acontecer hoje em dia é a gente transformar essa ideia de frivolidade num produto consumível. Então, é o prazer via o sacrifício. E isso tudo que você está me falando lembrou a pergunta daquela nossa ouvinte que estava super em dúvida em fazer uma marca de acessórios e roupas de carnaval, mas não só durante o carnaval, o ano inteiro. Isso como um carnaval, como lifestyle, né? E aí ela falou assim, eu acho que não vai dar certo, é uma coisa muito nichada. E a gente falou, né, a gente respondeu em algum episódio ou na live, eu não lembro mais, que é exatamente o contrário, que a gente acha que esse vai ser um filão a ser explorado. De repente não agora, mas muito em breve. Eu acho que o que a gente experimenta ali das heterotopias, né, que a gente fala as utopias do presente, como foi o caso do Estudo 54, é você usar a frivolidade, porque a frivolidade, eu acredito que tem um caráter debochado. Ela debocha. Né? O mundo tá caindo e você tá dançando pelado numa boate, entendeu? O mundo tá acabando. E tem um quê de artificialidade também. Tem um quê de você conseguir reorganizar a realidade de uma forma escapista, de um conto de fadas, né? Então, a frivolidade tem esse lugar da falta de objetivo direto e a falta de objetivo com a construção do futuro. É um momento de prazer, e o prazer é nesse momento e é no agora. Por isso que quando a gente pensa na palavra propósito, só para acabar com esse né, desse momento, dessa contraposição de propósito e frivolidade, quando a gente pensa uma moda com propósito, essa palavra propósito, ela fala aquilo que busca alcançar objetivo, aquilo que tem finalidade, é um alvo. E isso é um direto estímulo à produtividade. Então você não vai fazer moda só para ela ser bonita, você vai fazer moda para ela salvar o mundo. Mas na verdade ela não salva o mundo, né? Não é exatamente essas ações que vão salvar o mundo. Ao mesmo tempo, a frivolidade é aquele lugar que fala
que não tem propósito, né? Se for no dicionário, é exatamente não ter propósitos sérios ou valor. É aquilo que é fútil, bobo, é aquilo que é superficial, é despreocupada, é descuidada. E tem uma tradução junto a isso tudo, da despreocupada, descuidada, que é feliz no dicionário. Eu achei isso o máximo. Tudo isso que você falou tem tudo a ver com... A primeira coisa que eu pensei em frivolidade, né, pro episódio, foi um capítulo da história social britânica, e isso eu estudei bastante porque eu me especializei em fotografia britânica do período entre guerras, né, os estúdios de fotografia, os retratos dessa época. E tem um fenômeno que aparece no meio dos anos 20 na Inglaterra, que é o Bright Young Things. E bright é luminoso, mas também em inglês é alegre, qual é a palavra que você tinha falado ali? Inteligente. Mas aqui é mais no sentido de feliz mesmo, de alegre. O que são os Bright Young Things ou Bright Young People? Foi um grupo de jovens, né, que cresceram durante a Primeira Guerra Mundial. Eles tinham uma certa rejeição também ao mundo dos pais deles, super formal. Então você tem desde aristocratas que não faziam nada da vida. Tipo, o meu favorito é o Stephen Tennant, que é inclusive da família da Stella Tennant, é modelo, super modelo. Tinha pessoas de classe média alta... escritores como Evelyn Waugh, a Nancy Mitford, tinha jovens atores também, como a Tallulah Bankhead, que era tipo uma it girl da época. Essa mistura não é tão radical quanto o Estúdio 54, né, olha, que você falou na live, mas para a Inglaterra dos anos 20 é uma mistura inédita, isso nunca havia acontecido. E uma coisa interessante também que o Bright Young People trouxe de novidade é a ideia de celebridade como a gente conhece hoje, né? Que pra gente é normal, estilo Kim Kardashian. Pessoas que surgiram meio que do nada e que viraram celebridade do dia pra noite, não por causa de uma ocupação, de um talento, de uma posição, né? Mas é a celebridade pela celebridade. E eles foram... eles se tornaram célebres do dia pra noite porque eles causavam. E eles casavam muito e com muito estilo. Por exemplo, o Cecil Beaton, né, que fazia parte... O Cecil Beaton foi um dos maiores fotógrafos de moda do século XX. Não só de moda, ele fez muita fotografia de sociedade também. E ele também, ele tinha 20 e poucos anos nessa época do Bright Young Things, e ele tirou as fotos, ele que criou, foi uma das pessoas que criou a imagem. E a imagem dele inovou muito o retrato, porque o retrato era muito careta até então. E ele fazia... Porque ele era cenógrafo, ele era muito bom com... construir props, como é que fala isso em português? Props. Criar props. Então ele usava papel celofane pro fundo, papel alumínio. Suportes, né? Para as pessoas entenderem, quem não faz foto, mas assim, são suportes para fotografia, assim. São suportes cenográficos. Então ele usava essas coisas ordinárias para criar um efeito incrível, porque o Bright Young Things é uma ode ao artificial, né, em todos os sentidos. É uma ode ao excesso, tem muita teatralidade, tem um gosto pela fantasia. Eles faziam caça ao tesouro por Londres, e assim, a imprensa da época ficava louca. O que eu amo do Bright Young Things é que tem muito a ver com drag, sem ser o drag que a gente conhece hoje. O drag é frívolo no auge, né? Tem assim, faz uma piscadela ao drag e ao camp também. Eu lembro que tinha uma das descrições da Susan Sontag pro camp, né? Você vive... o camp tudo é entre aspas, né? E eles fazem isso. Não existia uma festa dress code smoking, não. As festas eram todas temáticas. Eram assim, por exemplo, teve uma que chamava Second Childhood.
segunda infância. E os convidados foram todos de fralda, chegavam de carrinho de bebê. Tinha a primeira, assim, que ficou super famosa, chamava Bath and Bottle. Que aí os convidados tinham que ir de biquíni, né? Não biquíni, mas assim, tinham que ir de roupa de praia e levar todos uma garrafa. E na piscina, era uma loucura. Eles tinham essa coisa com a fantasia, com a androginia também. E muitas vezes, muitos deles viviam, a boa parte deles viviam isso, era o estilo de vida deles, então não era só na festa. Então você, por exemplo, o Stephen Tennant, que é o meu favorito, assim, se você vê as fotos do Cecil Beaton, ele usava vaselina aqui na pálpebra, ele botava pó de ouro no cabelo, então ele tinha um cabelo assim ondulado, né, que ficava, ele era loiro, então brilhava, né, se você andava, ele parecia uma obra de arte. Tem muito a ver com essa coisa de fantasia, do escapismo, do conto de fadas, né? A gente até estava brincando aqui, que a gente, na pesquisa, descobriu que tem uma irmã da palavra frivolidade, que vem do frívolos, mas vem da mesma raiz, que é o folie, né? O folie que é maluquice, é loucura em francês, né? Isso. É uma maluquice, mas o folie, ou folie, eram mais ou menos ali no século XV até o século XVIII, eram construções, né, que a aristocracia decidia fazer sem objetivo nenhum, apenas de cunho decorativo para elas pro belo prazer delas, é isso, pro belo fazer, né? Então o folie, ele tinha esse lugar que, né, na descrição também do dicionário, é a falta de bom senso. São construções, edificações ornamentais sem propósito prático, são torres e ruínas falsas em parques e jardins. Até a gente ficou brincando entre a gente que é a Disneylândia, né? Então, por exemplo, a Maria Antonieta, ela tinha o Le Rameau de la Reine, que ela se vestia de camponesa, era uma cidadezinha, né, camponesa, criada ali dentro dos jardins, dentro do Petit Trianon. Do Petit Trianon, aonde ela ia, né? Tinham pessoas contratadas, camponeses, para ficarem lá atuando como camponeses, e ela se vestia de camponesa para ir lá viver uma fantasia. Se não me engano, ela, tipo assim, às vezes ela passava temporadas inteiras, assim. Era meio que uma bolha dentro do Palácio de Versalhes, assim, sabe? De escapismo. Eu acho que, inclusive, no filme da Maria Antonieta, da Sofia Coppola, acho que tem esse momento. Inclusive é um dos filmes que eu ia colocar aqui, né? Que é o auge desse momento da frivolidade, do frívolo, né? E aí, até falando, talvez, pra gente levar numa linha cronológica histórica, eu fiquei pensando, assim, essa ideia do frívolo. E aí eu acho que as histórias mais anteriores, também porque tem isso, né? Todo esse momento da frivolidade, ele tem uma busca no neoclassicismo, né? Então, assim, vamos voltar à Grécia. E eu fiquei pensando assim, por que essa coisa de voltar à Grécia, né? Mas realmente o prazer na Grécia, ele era muito menos condenado, né? Quando a gente vai ver, os deuses, eles tinham uma vida sexual muito intensa, a homossexualidade não era um problema, ou seja, o sexo pelo prazer não era um problema. A gente tem a figura, obviamente, do Dioniso, né? Filho de Zeus, que é o Baco, que é esse deus do vinho, né? que chega lá em Tebas e na verdade leva todas as mulheres, qual é a palavra mesmo? Ele encanta, né? E aí Baco chega em Tebas para se vingar, né? E aí ele chega, traz todas as mulheres, e a descrição, por exemplo, desse momento grego, né? Da ida dele a Tebas para se vingar, é essas mulheres dançando, né? Peladas, vestidas de Hera, na natureza, indo para um estado exático, né? É um estado de fora da seriedade. E aí, logo depois desse lugar da Grécia, a gente entra no que foi conhecido como a Era das Trevas, né? Que é a Idade Média,
que é conhecido pela Era das Trevas, não porque as pessoas não tinham os seus prazeres, mas porque esses prazeres se tornaram altamente condenáveis. Porque era muito perigoso fazer... Na verdade, foi necessário criar uma narrativa para as pessoas não se entregarem às suas paixões e elas se entregarem ao seu dever. E a sua na fé, verdade... né? A sua fé, o seu dever com Deus, né? Então, você trabalha no mundo porque o seu prazer vai vir quando você morrer. Então, é uma narrativa muito perversa nesse sentido, porque faz com que as pessoas tenham culpa de se divertirem. As pessoas tenham culpa de não trabalharem. As pessoas elas tenham culpa de fazerem sexo por prazer e não sexo por procriação, né? E é um discurso que vai sendo fomentado ao longo do tempo porque ele leva à produção, né? Então, obviamente, essa ideia da frivolidade, que ela vai sendo instituída ali na Idade Média, aí depois no Renascimento ela vira, obviamente, essa ideia... Né, para os não aristocratas, né, mas os aristocratas acabam vivendo essa ode divina, né, esse lugar dos escolhidos, e aí sim é o lugar do prazer, né, mas sempre mostrando essa figura do rei. Ele poderia ali nas alcovas ter o prazer deles, como a gente sabe que tinha, e os excessos, mas na figura que ficava para a posteridade era um guerreiro, era um salvador, né, era uma pessoa que defendia o seu povo. É uma loucura. Essa busca pelo prazer ilimitado é aí que pode cair no decadente, né? No caso do exemplo que eu trouxe aqui para esse episódio, que é o grupo do Bright Young Things, né, que surge ali nos anos de 1920 na Inglaterra, em Londres mais precisamente, com o passar do tempo, as festas vão ficando cada vez mais loucas. E não tô falando não só drogas. Os temas das festas começaram a ficar um pouco delicadas, né? Então, por exemplo, em 1927, eles têm como tema mendicidade. E isso, a festa... é isso? Mendicidade. Eles iam vestidos de mendigo. Eita! Começa a perder a noção também. E isso logo depois de uma greve geral, porque a Inglaterra estava passando por desemprego, alto em desemprego. Depois tem a crise de 1929 e aí eles vão entrando em declínio. Alguns deles morrem. Tem um que eu amo nessa época, que é o Evelyn Waugh. Ele é escritor e ele escreveu um livro que retrata muito bem essa época, que em inglês chama Vile Bodies. Em português é Corpus Vis, mas eu achei só edições portuguesas. Eu não sei se no Brasil tem. Mas tem também o Stephen Fry, aquele ator inglês. Ele dirigiu um filme chamado Bright Young Things, que é baseado nesse filme. E aí tem cenas das festas incríveis. E a moda é bárbaro. Deixaremos nas referências. Exatamente. Então aí depois da crise de 1929, o que era essa sede pela vida e vira algo decadente. E aí some. Mas deixa... Que é um pouco a coisa do barroco também, né? Da derrocada Maria Antonieta, né? Porque a coisa vai tomando um grau de frivolidade que escapa completamente à realidade, mas aí se desloca para um lugar... De um excesso que não tem mais suporte, né? Que na verdade vira uma frivolidade a partir da extenuação do outro, né? Assim, da sociedade que não aguenta mais o peso para dar suporte a uma monarquia frívola e enlouquecida, né? Mas é impressionante, né? Como num piscar de olhos pode ficar decadente, né? E aí parece que aquela cortina de teatro assim cai, nada mais faz sentido. Não, e o que é a história... Vamos trazer outro filme aqui do Grey Gardens, né? Que é exatamente isso. A gente já não trouxe aqui em algum episódio? Eu acho que a gente já deve ter falado de Grey Gardens. Eu acho que a gente não falou do Grey... Bem, pra quem não conhece o Grey Gardens, foi um documentário da década de 70... que falava sobre a decadência de uma tia e de uma prima da Jacqueline Onassis, né? Da Jackie O. No caso, elas eram mãe e filha, mas a mãe era tia e ela era prima da Jackie.
da Jack Kennedy, né? E aí, elas, na verdade, viviam numa propriedade de 28 quartos com resquícios de um momento glamuroso. Só que elas vão, exatamente por essa relação muito avessa ao trabalho, principalmente, né? Essa desorganização das funções gerais, elas começam a degringolar e entrar numa decadência aonde, quando os documentaristas chegam na casa delas, elas falam com uma soberba ainda, né? Elas falam sobre um glamour, só que elas estão vivendo entre ratos. Elas com assim, é um nojo, né? Assim, pilhas de jornal, objetos, coisas sujas. Como é que elas são acumuladoras, né? Isso acumuladoras, Mas elas não têm mais água encanada, elas não têm mais luz em casa. Só que elas falam. E elas se vestem maravilhosamente bem, super estilosas. Maravilhosa, super. Né? Super. Então, é isso. Elas se vestem de seda, né? Todas arrumadas, tem uma toalete, ainda tem um ritual de toalete, só que no meio. Né? Então, essa é a frivolidade indo... E isso é importante a gente falar, porque parece, quando a gente fala uma ode à frivolidade, que a frivolidade é só boa. Não, nada é só bom e nada é só ruim. Então, assim como o propósito, em alguns momentos, ele é bom para nos organizarmos como sociedade. Mas a gente entender a frivolidade como um pecado, como algo ruim que deve ser banido, é entender também que isso tem fins políticos e né, de estruturação social que não necessariamente vai de acordo com os prazeres do ser humano, né, com o que a gente pode viver hoje em dia. Então, eu acho que o Grey Gardens traz esse lado da decadência, assim como o Maria Antonieta chegou a um nível de frivolidade que é muito do rococó também, antes da Revolução. A Revolução Francesa corta isso, né, completamente, mas é um momento, o rococó é um momento onde você tem um saleiro, que os saleiros são 2 querubins em cima de uma nuvem, com flores em volta. Então, a função das coisas não existe, né? O que existe é você trazer cada vez mais arte para a sua vida, ao ponto que as coisas viram objetos sem sentido, né? E, obviamente, um distanciamento do que o resto da sociedade está vivendo. Então, a Revolução Francesa, na hora de cortar essa frivolidade né, na corte de Versailles, ela também traz consigo, por exemplo, o homem que deixa de se espelhar nessa aristocracia frívola, e no século XIX, esse homem que se pintava, que se maquiava, que usava peruca, que tinha roupas coloridas e estampadas, que se ornamentava, verrugas e pintas falsas. Esse homem, ele vira um homem vestido de preto. Sério, de terno. Né? Isso acontece quando a frivolidade ela vira algo tão... tão... Como que eu ia falar? Demoníaca? Não sei. Não demoníaca, ela fala... É tão... moralizante, assim... julgada? Não, é tão confrontador, é tão vexaminosa, né? É no momento onde a frivolidade ela confronta tanto a realidade, ela na verdade ela acaba se distanciando tanto da vida dos outros, né? E tendo esse lugar do luxo e da arte para tão poucos, ela acaba sendo esse lugar do isso tem que acabar, né? E aí, nesse momento, que o homem se torna essa figura de não ornamentação, do terno, de não frivolidade, mas também o leva, e a gente leu isso, acho que no episódio da guerra, num lado muito cruel, que é o homem que não tem sensibilidade, que é o homem que é avesso às frivolidades, e a arte, o teatro, a música e os prazeres, eles são muito voltados para esse lugar da frivolidade. Então, na verdade, essa execução sumária do que seria a frivolidade é muito ruim para a constituição desse lugar do homem, que vira esse provedor. E aí acaba tendo esse lugar da frivolidade nas alcovas, né? Nunca com a sua mulher, né? É muito...
é muito cruel isso que acontece no homem, e a moda acaba traduzindo isso de uma maneira muito em primeira instância, né? A gente não consegue esconder. E aí a mulher vira o bibelô, o objeto pintado, né, para ele ostentar, mas ele vira esse lugar da seriedade. Então a seriedade também vira esse lugar não ornamentado da pessoa séria que você começou falando no início do episódio, né? Agora eu queria puxar para porque a gente falou muito do passado, né? Vamos falar uma ode à frivolidade mais recente. Quando a gente estava conversando sobre essa pauta, a Olivia estava falando nessa geração que a gente não soube nomear no Brasil, mas da lacração, não na lacração no discurso, mas mais numa lacração estética, digamos assim. A gente teve uma volta muito clara da estética da dança, né? Da estética do voguing, que é essa estética da década de 70, dessa insurgência do gueto, que traz a frivolidade como resistência estética. Acho que muito influenciada pelo RuPaul, né? Muito influenciada, porque assim, a cultura queer, a cultura drag traz muito desse deboche. O RuPaul mesmo, em algumas entrevistas ele fala que às vezes ele ouve: mas ele se vestiu de mulher, mas ele não parece uma mulher. E o RuPaul acha assim: meu filho, realmente você acha que eu tô tentando parecer uma mulher? Não é o objetivo. O objetivo é exatamente debochar dessa figura feminina que é institucionalizada. Então, é ir pro exagero. Então, a cultura drag tem muito disso, do exagero, que é pelo deboche. O deboche como um lado político muito forte também. Mas sabe o que eu acho hoje, que eu acho super frívolo? O Marc Jacobs. O Marc Jacobs tá ótimo mesmo. Inclusive, acabou de sair de uma matéria na New York Magazine com ele que eu tô louca pra ler. Eu acho que o Marc Jacobs é aquele cara, quando ele foi perguntado, eu acho que no início do ano, sobre tudo que estava acontecendo, se ele ia fazer desfile, se não ia fazer desfile, e todo mundo sabe que o negócio em si da marca Marc Jacobs já vem ruindo há um tempo. Só que ele se coloca num lugar onde parece que quanto mais difícil a coisa tá, mais espetaculoso fica o desfile, sabe? Inclusive, mais pra esse lugar da frivolidade. Inclusive, o último desfile dele, que foi maravilhoso, ele não falou algo do tipo: se esse fosse meu último desfile, pra mim tava ótimo. Da dança, né? Do baile. Da dança, Isso pra mim, assim, é você entender a frivolidade no seu melhor. Então é o Marc Jacobs falando, não entrando nesse lugar Michael Kors de ser, né, de dar as respostas certas, de ser performático, atuante. Na bolsa. E falando sobre o poder da bolsa e como que a gente vai resolver isso. E falando sobre as coisas que têm que ser ditas. E a hold. O Marc Jacobs, ele vem de colar de pérola, né? Salto. Salto. Um colar Unhas de pérola. feitas. Olho feito. E aí alguém pergunta pra ele, ele falou: não sei, mas eu não quero. Eu não quero ser essa pessoa do negócio performático, né? Eu faço outra coisa. Eu falo sobre a beleza. E é impressionante como isso é condenável como alienado. Né? Porque isso não funciona na nossa sociedade. A gente precisa de moda com propósito, né? A gente precisa de uma moda que vai salvar o mundo. A gente precisa de pessoas, né, que trabalhem para o bem, para esse bem institucionalizado, que a maioria das vezes é tirar a sua própria vontade. O que você quer como indivíduo? O que você quer? Você quer trabalhar para prosperar e ter uma riqueza? Para quê? E para onde? Para depois ter o lugar do prazer, de encontrar os amigos, de beber, de fazer sexo bem. Aí, agora me veio na cabeça uma coisa maravilhosa que eu não tinha pensado. Cardi B com WAP. Eu amo essa música. Porque, assim, porque eu não sei se... Não, você deve ter visto, mas quem está fora do planeta e não viu, né, o sucesso que foi a Cardi B com essa nova música WAP dela, né, que é Wet Ass Pussy. É xereca, o quê? Molhada? Molhada pra cacete. Buceta molhada pra cacete. E a Cardi B, ela vai falando de sexo de uma maneira muito explícita. Gosta. Né? Que gosta, muito explícita.
E aí o clipe, né, ela vem com hedonismo. Aí o clipe, ela vem com um tigre branco que combina com tapete, né? Aí ela vem com uma peruca gigantesca de corrente, né? Um cabelo de corrente. Bem, para quem quer saber o que é frivolidade no auge, o app da Cardi B. E o mais interessante é porque os conservadores de plantão americanos começaram a ir e falando qual era o absurdo daquilo, porque ela estava botando a mulher nesse lugar do objeto. E por que do objeto? Porque ela quer ter prazer, né? A mulher que fala sobre prazer não é uma mulher condenável. E aí tinha um ginecologista também num podcast que estava falando sobre isso, americano, e ele falando, cara, a maioria das mulheres que chegam aqui são mulheres ressecadas. Porque não lidam bem, foram educadas para não lidar direito com a sua sexualidade. Porque são essas mulheres da não ornamentação, da não maquiagem, a mulher que poupa, que vai das poucas paixões. A mulher direita é uma mulher do pouco decote, é uma mulher que não tem uma vida sexual, é uma mulher que é para viver para a família, né? Então, essa ideia do propósito é onde você tira qual é o seu prazer individual, o que você quer. E você posterga todo esse momento para um momento de paraíso depois que você morre. Eu só fico uma dica aqui. Eu respeito todo mundo, eu adoro mitologias. Para quem sabe, eu só falo sobre isso, né? Todos os meus readings são sobre mitologia e sobre religiões. Eu adoro. Mas vai que não tem. Vai que não tem. Pode ser um pouco complicado essa segunda chance, né? Porque ainda ninguém voltou, quer dizer... Os kardecistas talvez saibam mais do que a gente, mas a mim, pelo menos, ninguém voltou para me dizer. Então, quando eu fazia produção na Globo, os detentores dos acervos mais incríveis de Copacabana, que moram num apartamento super pequeno, e eu lembro muito dessas figuras, assim, geralmente homens mais velhos que ficam, no geral homens gays mais velhos que ficam nos apartamentos de Copacabana, e eles têm acervos, onde eles sabem tudo de uma pulseira art déco, uma baquelite, uma não sei o que, o vestido de fulano que eles guardam ali. Então, eles não têm grana, né? Mas não são os caras que vão beber cerveja nunca. Eles podem tomar um martini barato, mas eles vão continuar tomando martini, fumando seu cigarro, estando em Copacabana e envoltos aquelas coisas preciosas tesouros, que tem história, né? Então você chega lá, é uma coisa meio Grey Gardens de uma maneira, sabe? Então eu acho que, assim, é isso que eu quero viver. Eu não quero ser a pessoa da performance, eu não sou a pessoa do esporte. Os meus prazeres são mundanos e não necessariamente ele te leva a nada. Eu acho que a Cardi B, na hora, é isso, só que tem junto a coisa de ser a primeira, né? Com certeza. Mas não tira a minha admiração, não, porque eu acho o clipe incrível. Eu acho ela muito incrível, assim. O funk putaria não sou melhor. É verdade. MC Rebeca que o diga. Não, e falar nisso nesse momento é muito importante, né? É trazer um pouco de Baco, sabe? Essa coisa do Dioniso, que você vai e encanta as pessoas para elas dançarem. E eu fico vendo, assim, imaginando as pessoas que vão ouvindo a Cardi B e elas têm vontade de transar, elas têm vontade de beber, elas têm vontade de se vestir empoderadamente, elas têm vontade de ir pra festa, né? E isso vai muito contra a ideia da performance e da temperança. E da ostentação, É uma coisa, você vai ostentar, mas você vai ostentar pelo seu prazer, sabe? Você vai... Não é com um fim de negócio. Mas eu vejo o prazer dela com o seu próprio... Com as coisas que ela conquistou. Eu não acho que é só pra... Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu concordo. Mas assim, será que ela estaria tão feliz se o hit não tivesse tocado? Como o hit não fosse o primeiro? Né? Como que isso é pra ela? Né? Porque a frivolidade tem isso, assim. É o Marc Jacobs, você vai se vestir, fazer aquilo, deu lucro, não deu lucro, mas é aquilo que você acredita, foda-se. Que é a coisa que a gente falou do foda-se do Estudo 54. Né? O mundo tá acabando e foda-se. E todo mundo diz que não pode fazer isso, eu vou fazer e foda-se. E eu sei que eu vou ser julgado por isso. Né? Então, assim, eu acho que
tem esses dois lugares, assim. Mas o que eu acho também que a gente tem que tomar cuidado com essa história do prazer quando ele é capturado e ele se torna esse produto consumível, né? Porque aí a gente fala, o mundo das redes sociais é isso, é a vida perfeita, só que não, né? Então você trabalha, é o prazer via o sacrifício. Então você trabalha desesperadamente, você malha desesperadamente, você faz dietas para se alimentar direito desesperadamente, você não fuma, você não faz isso, você não se droga, você não fica até tarde acordado, você não sei o que, para ter uma boa performance. E isso vira, na verdade, uma foto de comida. Isso vira uma foto da sua viagem, sabe? Isso vira uma foto da sua família. Para você mostrar como tá tudo indo bem. Eu acho que a frivolidade ela não tem esse compromisso com tudo está indo bem, né? E, na verdade, esse prazer, eu acho que hoje em dia, ele se torna um lugar muito de... Eu vou consumir aquele prazer mais do que ter e viver aquele prazer. Porque a gente não para de trabalhar, né? Você não acha que isso é meio uma ilusão dos millennials? Porque todo mundo fala, os millennials eles gostam da experiência e não de possuir as coisas. Assim, eles gostam de postar foto da viagem e... Não é um pouco... Eu tô viajando. Não, eu acho que sim. Eu acho que essa ideia do prazer, da gente falar de ter uma sociedade mais libertária... É uma imagem do prazer, sei lá. Não é uma imagem do prazer. É o prazer consumível. Né? É o prazer como produto. E não o prazer sem destino. É o prazer com propósito. Né? Quando a gente fala da moda com propósito, por exemplo, a gente nunca teve modas também tão sem graça. Né? E aí o questionamento mas a moda frívola é uma moda alienada, ruim. Será? Ou será que a moda de propósito... Quem faz uma moda frívola? Eu anotei Área? Aqui. Com certeza. Né? A Área nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil tem duas pessoas. Eu acho que o Vitor Hugo Matos... Vitor Hugo Matos, O Rodrigo Evangelista também. Rodrigo Evangelista, que é roupa de performance, é roupa, entendeu? Mas é pro dia a dia, para as pessoas vestirem, mas é uma coisa de show, é exuberante, é palco, né? E eu fiquei pensando também numa figura aqui um pouco contraditória, porque eu acho que essa pessoa trabalha pra caramba, o Dudu Bertolini. Porque essa figura, né, que ele evoca... Essa coisa excêntrica, o de se vestir, os cabelos longos, a maquiagem, né? É uma pessoa... tem essa coisa da androgenia que a frivolidade também traz muito, que é brincar sobre tudo que é normalizado, é tido como certo, né? Então, a frivolidade é esse lugar da experiência, esse lugar que um tanto que a moda se perdeu, né? Quando ela começou a entrar muito nessa moda com propósito, né? Ela perdeu esse lugar um pouco dessa experimentação fluida, dessa coisa libertária. Vamos ver no que dá, sem objetivo. Porque se você tem um propósito, você já tem um objetivo de antemão. Então, essa coisa de vamos ver no que dá... Mas eu acho que o Dudu, ele incorpora, assim, esteticamente muito. Na Europa, eu pensei no Richard Quinn. Sim, sim. Eu concordo com aqueles entais todos estampados, né? Eu acho que assim, vamos ver no que dá. Eu acho que a Moschino tem muito isso, sempre teve. Verdade. O Jeremy Scott, né? Fazer uma roupa de cultura pop no talo, né? Vestir todo mundo de Barbie. Eu acho que ele também traz a coisa do... né? Que é da frivolidade, assim, é quase o absurdo. Mas... E aí eu lembrei de outro filme também, quando a gente fala da androgenia e dessa estética frívola, que é uma figura também muito forte, que é o Lunga, do Bacurau. Sim. Que é aquela, né, super... Qual é o nome do ator? Silvério... Mas Silvério Pereira. Peraí, Silvério Pereira. Mas o Lunga, no Bacurau, ele é esse cangaceiro andrógeno, né? E a frivolidade é esse lugar da experimentação. Então você vem
entre aspas, como a Susan Sontag fala, né, do masculinidade, entre aspas, cangaceira, a virilidade cangaceira, e você coloca numa figura que tem unha grande, que se veste de oncinha, que está com o olho pintado. Então, esse lugar da frivolidade é o lugar de lidar com o inesperado. Vamos jogar viril, é feminino, né? É tudo ao mesmo tempo. E o frívolo tem isso, né? E não é uma coisa que você... E a experiência, ela não tem muito lugar no propósito. Porque o propósito é exatamente você ter um destino final. Você sabe onde você quer chegar. E isso tolhe muito das experimentações ao longo do caminho. Então tem que tomar cuidado. E só assim, não é que a gente é contra a moda do propósito, mas a gente tem que também se questionar sobre as coisas que estão sendo, que nos estão doutrinando, né? E que nem tudo, as coisas não são nem lá nem cá, né? Não são dualistas. Elas são entremeadas por diversas experiências ali que não necessariamente vão nos levar no melhor caminho. É um questionamento constante. Eu fico achando que hoje em dia eu acho muito mais interessante esse lugar da moda frívola, porque é a moda que não vai falar sobre essas expectativas do mercado e vai falar sobre a nossa experiência como ser humano, né? E o prazer. A gente precisa voltar a ter prazer nas coisas, né? E parar com essa coisa de métricas e algoritmos e performance, e vai dar certo, porque o ser humano, isso torna uma máquina muito ascética, né? Muito... Então, assim, eu tô fora do propósito. Isso me lembra muito também Oscar Wilde, né? Acho que tem tudo a ver com ele. Ah, sim. Esteta. É o deboche. É o esteta e deboche, né? E ele tem uma frase que em inglês é: One should either be a work of art or wear a work of art. Então, uma pessoa deve ou ser a obra de arte ou vestir uma obra de arte. E ele, para mim, é um exemplo de frivolidade como resistência, porque é numa época onde, obviamente, existiam homens gays, mas eles não saíam do armário porque eles iriam presos, né? Então, o Oscar Wilde, ele sabia que várias pessoas tinham relações homossexuais, mas ele se colocava de uma maneira afeminada, ele se comportava de uma maneira afeminada, ele usava o fular de uma maneira afeminada como resistência, né? E por isso foi preso, inclusive, né? Eu acho que a frivolidade tem disso, me prende, mas eu vou continuar fazendo isso, você não vai me dizer, sabe, o que eu tenho que fazer. A frivolidade é muito... ela fala do melhor e do pior do ser humano, né? Mas ela fala do ser humano. Eu acho que o propósito fala mais da máquina. Aí só pra gente fechar aqui, mas em termos de filme, pra mim fica muito claro o talentoso... Eu acho que é o talentoso Mr. Ripley. Sim. Né? Porque é o Jude Law... Né? Obviamente, mas é um garoto rico e tal. Naquele caso não que a frivolidade necessariamente tenha a ver com a riqueza, mas obviamente talvez ela seja mais fácil de ser vivida na riqueza. Mas se fosse isso, o Trump já nasceu rico, não teria virado Trump, né? Assim, que é o poder pelo poder. Mas a frivolidade do Jude Law, ele tá afim de andar de barco, coisas simples, né? Namorar a menina da rua, o pai fica falando, mas o meu filho não trabalha. E aí quem vai para ser endeusado pelo pai e pela família é o psicopata. É o que manipula, é o que mente, é o que fala várias línguas, é o que trabalha, é o que estuda para agradar. Porque o errado é o Jude Law, né? É o frívolo, que é o cara, né, largado às suas paixões, né? É o largado no mundo, é o que bebe, é o que gosta de ficar no bar de jazz até tarde, é o que namora a menina, é o que, né? E o certinho é o cara da performance que dá, né? E que mata, né? Porque ele quer chegar num lugar. Assim, dos filmes, eu acho que os musicais, todos, é o lugar da frivolidade, né? Por excelência. É o artificial, é aquela da coisa musicada, é a cortina e o paetê e a purpurina, né? Os musicais têm muito disso, desse conto de fada. A Bela da Tarde, para mim, do Buñuel,
fala muito da frivolidade, que é essa mulher, para quem não viu, é um filmaço, que é essa mulher que vive da casada, burguesa, que vive, né? Toda certinha na família, e ela começa a frequentar um prostíbulo porque ela quer transar e ela quer viver essa vida como prostituta, né? Por vontade própria, né? Mas como assim? Ela quer transar, né? Mulher quer transar e tá a fim de transar com homens diversos, né? E ela, né? E é isso aí. E aí, pra mim, o auge, só pra eu não perder aqui o meu lado filmes intelectuais cinéfila, que todo mundo acha um saco, são as Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que é de um diretor que eu... Isabel, se prepara, veja hoje, assim, é um dos meus filmes favoritos de um diretor que eu amo, que é do Rainer Fassbinder, que é esse alemão maluco, né, que morreu muito cedo até, mas ele tinha uma visão muito marginal da sociedade e muito teatral também. Ele era muito frívolo, muito cênico. E o Lágrimas Amargas, da Petra von Kant, fala sobre um triângulo sexual lésbico de duas mulheres com uma estilista. E tudo se passa dentro do quarto dessa estilista. E é uma pequena casa que ela tem, extremamente rebuscada e artística. Então, tudo é frívolo, né? O abajur não é um abajur, é um abajur rococó, a parede é pintada. E ela se veste dentro de casa de uma maneira completa. Ela é doida, né? Mas ela fica se vestindo em casa de uma maneira toda ornamentada. Lindo, o figurino é de doer. Mas é isso, é dentro de casa que tudo acontece, né? Todas as suas paixões, todas as suas loucuras, e ela tá vestida como ela estivesse num palco dentro de casa. Isso para mim reflete a frivolidade no melhor. Bom, será que a forma vai triunfar sobre a função? Bauhaus, né? O contrário ao inverso. O Bauhaus ao inverso, né? Assim, essa coisa da função, né? Porque não é porque num momento fez sentido que continua fazendo sentido. A gente tem que sempre, né? Porque a gente fala questionar, porque os conceitos, as coisas, elas vão tomando outra forma. Então, o que a Bauhaus falou que era beleza para todos, disseminar a beleza de uma maneira de massa, hoje em dia a gente tem que questionar que espetáculo é esse, né? Então, assim, eu acho que eu só não poderia acabar esse episódio de frivolidade sem falar da palavra sofisticado, que é uma palavra que, na verdade, eu comecei no meu TCC da faculdade de jornalismo que nós fizemos. Eu falei muito sobre essa palavra da sofisticação, e aí eu lembrei dela quando a gente fala da frivolidade, porque a sofisticação, essa palavra, ela vem dos sofistas. E os sofistas eram pensadores da Grécia Antiga que tinham os discursos muito empolados, né? Eles pertenceram a esse momento onde a ideia do mito estava em declínio e a ideia do logos, da razão, estava em ascendência. E aí esses caras eram os educadores, entre aspas, e eles tinham uma fala impressionantemente complexa e educada. Os sofistas, eles não tinham uma ligação direta com a verdade. O que eles achavam, o que era o objetivo deles, o propósito deles, era fazer com que o discurso fosse lindo e que as pessoas os olhassem e falassem, nossa, como ele fala bem, e não necessariamente falando a verdade. Então, eles conseguiam, por uma retórica, por uma quantidade de vocabulário, fazer com que você acreditasse na linha de raciocínio deles de coisas que não eram verdades e não eram ligadas com os fatos. Bem, coisas muito que a gente vê hoje em dia também, né? É saber fazer o discurso não necessariamente com a verdade. Mas aí, quando a gente traz para a moda essa ideia do sofisticado, é interessante, porque a gente pensa o sofisticado sempre naquilo que torna o dia a dia mais difícil, né? Então, a maneira de comer sofisticada, a maneira de se comportar sofisticado. Então, o sofisticado tem muito a ver com frívolo também nesse sentido, porque ele fala sobre adulterar, ele fala, inclusive, a imagem.
Então você engana o outro. Assim como os sofistas enganavam quando eles falavam no discurso sobre a verdade, você sofisticar a imagem de alguém é enganar sobre aquilo que ela é. E você a torna uma outra coisa, né? Então é uma estética que engana, que corrompe, né? É o uso de argumentos ou de produtos ou de uma estética que confunde sobre a verdade, né? É aquela velha história, quando você está ouvindo alguém, um professor ou algum pensador que está se enrolando muito ou rebuscando muito para falar alguma coisa, geralmente porque ele não sabe do que ele está falando, né? Eu acho que da mesma forma, quando uma pessoa acaba se ornamentando de uma maneira muito confusa, ela tem também essa... né? Ou ela está usando do deboche, da frivolidade, ou ela realmente está se confundindo sobre aquilo que ela entende como estética ou dela mesma. É isso, acabou essa temporada. Mas olha, a gente vai continuar super ativas no Instagram, a gente tá sempre com lives, talvez tenha até live toda semana. Durante esse ato a gente tá cogitando. Continuem mandando pra gente, né? A gente vai entrar agora em recesso para preparar a próxima temporada. Estamos organizando a temporada sobre o Brasil, né? Não sabemos exatamente se chegaremos lá nesse momento ainda, mas estamos preparando essa temporada sobre história do Brasil, que eu acho muito importante. A gente não está respondendo direto, mas saibam que estamos lendo as mensagens e em algum momento a gente vai responder. Então é isso. Tchau, Oli. Bem, não vou te dar um tchau melancólico, porque eu sei que amanhã a gente já está se falando, mas... Então é isso. Mas tchau, Bel. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada.